Amigas e amigos, de certa forma é compreensível que muita gente boa ainda não se deu conta da natureza do golpe, da extensão do golpe, do seu papel na história, do seu papel na geopolítica, na geoestratégia da economia, da produção de energia, a questão do petróleo, fundamentalmente. Enfim, no tabuleiro aí do jogo dos donos do poder, do capitalismo. A crise, existe uma crise efetiva, uma crise que é profunda, uma crise estrutural, que não tem perspectiva de saída dela, né? E alguém tem que pagar pela crise. O capitalismo funciona assim, ele tem seus ciclos de expansão e depois o seu ciclo de estagnação, e entra naturalmente em crise, a crise de superprodução, e começa a estagnar. Na medida que ele começa a estagnar, ele precisa se livrar de alguns elementos da sua composição que impedem que ele faça a sua reprodução. Nesse processo, quem paga a conta, em primeiro lugar, são os trabalhadores. O capitalismo depende da compra da força de trabalho do trabalhador, que não tem outra forma de sobreviver, a não ser vender a sua força de trabalho, que é o pagamento do seu salário, que é um salário mínimo de subsistência, simplesmente para ele sobreviver, reproduzir essa força de trabalho. E o capitalismo, os capitalistas têm interesse em que um grande contingente de desempregados fiquem ali como uma reserva disposta a qualquer coisa por um prato de comida. Isso é um elemento de pressão sobre o mercado, sobre a contratação de força de trabalho. Quer dizer, com isso os capitalistas reduzem os seus custos com a força de trabalho, com o pagamento de salários e, consequentemente, aumenta os seus lucros. Mesmo os capitais mais fracos, menos desenvolvidos, podemos dizer assim, sem poder de fogo para enfrentar os grandes, acabam sucumbindo na crise. Esse é um processo, portanto, cíclico. Ao longo da história isso foi se repetindo, e agora o problema é que agora a crise é profunda. Não há perspectiva de saída da crise. Essa história que aparece aí na mídia de retomada, que os Estados Unidos estão retomando, a Europa, mesmo o Brasil, tem um esforço gigantesco de dizer que com as reformas neoliberais a economia vai retomar e vai entrar num novo ciclo de expansão. Isso é balela, não há possibilidade disso acontecer. Exatamente por isso, porque o capitalismo chegou numa fase, num momento da crise, em que daqui para frente a tendência é só piorar. Como isso vai se resolver, ninguém sabe. Não dá para dizer que a história vai se repetir, como aconteceu na crise de 29, quando o problema só foi resolvido na Segunda Guerra Mundial, de forma trágica, mas evidentemente que não é possível olhar para o horizonte e ver uma saída tranquila para a situação que a gente está vivendo. Evidentemente que numa situação como essa deveria haver um novo tipo de regime, uma outra configuração política em que os trabalhadores estivessem representados. No entanto, o que a gente vê é exatamente o contrário. Essa onda que se faz aqui no Brasil, por exemplo, na questão do ataque ao que eles chamam de políticos, isso está inserido exatamente nesta lógica aí de não permitir essa nova configuração política. É aí que entra a essência do golpe, a natureza do golpe. Por que eles fazem tanto esse ataque aí ao Congresso Nacional especificamente? Criminalizam a política ao invés de criminalizar os criminosos, porque eles são os criminosos. No Congresso Nacional ainda tem uma trincheira firme de esquerda, uma trincheira ali que pode ser ampliada na defesa da nação, dos interesses do povo. Evidentemente que o sistema político deles, da direita, está completamente destruído. Não tem a menor possibilidade de uma saída pelo sistema político deles. E é importante a gente observar os movimentos. A Operação Lava Jato entra em cena para substituir os partidos deles que não têm mais não tem moral, não tem condição de dizer para o povo que eles têm algo a oferecer para dar continuidade ao país. Abre-se o caminho, portanto, para um novo sistema político, um novo, vamos dizer assim, um novo representante deste jogo que eles querem fazer. Eles querem tirar os políticos velhos, já comentei aqui, para pôr políticos novos. Eles fazem balões de ensaio, já fizeram aqui com João Dória, esse prefeito tucano aqui de São Paulo, esse sujo igual Paulo Galinheiro. Já ensaiaram aí o Gilmar Mendes, ministro do STF, a Carmen Lúcia, presidenta do STF, vão lançando balões de ensaio. Mas
É evidente que a Operação Lava Jato serve a este propósito. Um juizeco de primeira instância, tosco, né, completamente sem condições de enxergar um horizonte político mais definido, né, e um promotorzinho também, boquirroto, né, essas duas figuras, né, completamente obscuras teriam condições de liderar um projeto assim para derrubar um governo, derrubar um regime? Evidentemente que não, né? Eles falam e eles representam ali interesses que a gente ainda não tem conhecimento do que significa exatamente. Mas não é pouca coisa, não. Esse imenso espaço que eles ocuparam na cena política brasileira, né, certamente isso tem coisas muito mais profundas que aí a história ainda não permite que a gente tenha o devido conhecimento. Mas certamente um juizeco e um promotorzinho não fariam o que eles estão fazendo. Essa caçada insana contra a esquerda, né, representada aí no ex-presidente Lula e principalmente no seu entorno, né, o PT, a esquerda de uma maneira geral. Vem mais coisas aí, vem mais chumbo grosso aí com essa história, essa manipulação da delação da Odebrecht. É porque o objetivo deles é claro, é inviabilizar qualquer ideia de esquerda progressista, democrática, patriótica, né? Que poderia ser, inclusive o ex-presidente Lula poderia ser outra. Né? Não tenhamos ilusão que eles vão permitir que isso se forme um projeto político nesse campo dentro do jogo deles. Só se eles fossem muito incompetentes, né? Dão um golpe em 1916 para entregar o poder em 2018, devolver o poder, né? No caso aí, se o Lula fosse candidato a presidente ou um outro do campo da esquerda. Esse jogo que eles fazem, por exemplo, no TSE é uma vergonha. Essa ameaça aí que possivelmente deve se concretizar da cassação da chapa Dilma Temer. O Gilmar Mendes já andou dizendo por aí que o Congresso poderia eleger o Temer. Porque quem acompanha o Temer no Congresso certamente tem esse interesse e, diga-se de passagem, é a dominação no Congresso Nacional hoje. Então eles podem fazer esse jogo, o Gilmar Mendes também pode sentar em cima do processo, pedir vistas e a coisa fica... Aí vão resolver isso, sabe-se lá quando, né, com o objetivo de ir fazendo essa conformação, né, para que o projeto de poder deles, o projeto político, tenha aí uma certa definição, né, essa questão do novo, né, entrar alguém novo aí, que é o jogo que eles estão fazendo, que eles estão propagando por aí afora. Evidentemente que para inviabilizar o Lula, precisa inviabilizar outros. É nesta dimensão que a gente deve entender também o ataque ao Aécio Neves, capa da Veja, aí dizendo, queimaram o Aécio, né? Jogaram o Aécio, assim como o Cunha. Isso é teatro, né? Pegamos o Lula, mas também pegamos o Aécio, pegamos o Cunha. Né? Quer dizer, estão todos no mesmo saco de gatos, quando a gente sabe que não é nada disso. Né? São ideias, realidades bem distintas, né? As acusações que são feitas contra o ex-presidente Lula têm características políticas, conforme eu venho falando aqui há muito tempo, né? E vão fazendo todo esse teatro com o objetivo de abrir caminho nesta direção. Se caçar a chapa de Dilma Temer, reelege o Temer, eles levam o projeto, sabe-se lá até quando, né? Quando não dá mais, eles já vão ensaiando aí uma tentativa de inserir o novo, né? Que na verdade de novo não tem nada, né? Pega aí um aventureiro qualquer e joga lá, como fizeram em 89 com o Collor. Evidentemente que hoje a situação é muito mais complexa, muito mais séria do que o acontecido nas eleições de 1989. Mas para eles construírem uma saída com esta característica, como fizeram em 89, para eles é muito fácil. É por isso que o jogo é complexo, tem toda essa complexidade, mas a natureza de tudo é o golpe. É o golpe que a gente tem que enfrentar. Mais do que pessoas, nomes, fulano, beltrano e cicrano, a gente tem que compreender que há um golpe. E o golpe é que precisa ser enfrentado. Um golpe anti-nação, anti-trabalhadores, anti-povo, antidemocrático. O estado de exceção vai crescendo, essa turma da Operação Lava Jato, esse esquema da Operação Lava Jato vai ganhando ramificações, né? E é nesse ambiente que eles vão procurar dar a saída para fazer a conformação política da condução do golpe. Reflitamos sobre isso. Muito obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima. Divulgue outro lado da notícia.